Viajantes Bem-Vividas. Olá, pessoal! Hoje o episódio do Viajantes Bem-Vividas será sobre a Armação dos Búzios, mais conhecida como Búzios. Essa linda cidadezinha está localizada no litoral do Rio de Janeiro e é a principal cidade da região dos Lagos. Distante 173 quilômetros da capital do estado, Búzios já foi uma pequena vila de pescadores, mas foi pouco a pouco se transformando numa cidade badalada e procurada por muitos turistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem e coautora do podcast Viajantes Bem-Vividas. Pois é, vocês sabiam que a atriz francesa Brigitte Bardot esteve em Búzios em 1964 e isso contribuiu para que a antiga vila de pescadores se tornasse conhecida internacionalmente. Imagina isso. Pois é, ela estava no Brasil participando de um filme e foi fazer um passeio em Búzios. Gostou muito das praias e de toda a beleza natural. Alguns fotógrafos registraram esse passeio e logo as fotos vazaram e estavam estampadas em todas as revistas e jornais pelo mundo afora. Esse fato impulsionou o turismo de estrangeiros a esse lugar belíssimo que é Búzios. Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar e coautora do Viajantes Bem-Vividas. Agora, vamos lá saber mais sobre Búzios com a Lilian, que já visitou inúmeras vezes a cidade e sabe tudo para nos dar as dicas. Bem, antes da gente começar, nós gostaríamos de falar para você que nada como conhecer um destino ou um produto de viagem por meio de quem já o experimentou e aprovou, não é mesmo? Bem, nós sempre falamos de experiências reais, vivenciadas por nós ou por alguém de nossa confiança. E você, também é assim? Então, se quiser divulgar o seu destino ou produto para mulheres, em especial para as de 60 a mais, entre em contato com as Viajantes Bem-Vividas lá pelo direct no Instagram. Nós aguardamos você! Bem, eu conheci Búzios em janeiro de 1990 e foi assim uma paixão total. De lá para cá, eu já perdi a conta do número de vezes em que eu estive na cidade. Porque para quem mora aqui no Rio de Janeiro, é bem perto para ir de carro. E não sendo feriado, estando um tempo bom, dá para a gente logo pegar a estrada e em 3 horas chegar naquele paraíso. Que delícia, hein? Queria estar aí no Rio, bem pertinho. Bom, eu já visitei Búzios, eu acredito que por umas 5 vezes. A primeira vez eu fui com as minhas filhas, que tinham na época 6 e 8 anos, então daí você pode imaginar o tempo, né? Hoje elas são mulheres e já são mães. A gente foi de carro, eu e uma amiga, com a sobrinha dela, e nós fomos revezando a direção de Brasília até Búzios. E todas as outras vezes eu fiz diferente. Eu fui de avião até o Rio de Janeiro e de lá de carro para Búzios, ou com a minha irmã que mora no Rio, ou de ônibus. Eu fiz uma vez de ônibus também. Essas foram as formas como eu visitei a cidade. Mas muitos viajantes chegam também ao aeroporto do Rio de Janeiro e alugam um carro para ir para a cidade. E também existem ônibus direto do Galeão para Búzios e outros chegam a Búzios de ônibus que partem das rodoviárias do Rio, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte e de algumas outras pequenas cidades. Uma maneira diferente e bem charmosa é chegar a Búzios em navios de cruzeiro. Muitos deles saem de Santos e passam por Búzios. O maior charme de viagem, imagina, chegar a Búzios de navio num cruzeiro é demais. Isso é muito frequente,
principalmente na temporada de cruzeiros que vai de novembro a abril. Os turistas desembarcam e passam lá o dia todo conhecendo a cidade. Será que essa é também a melhor época, novembro, abril, para visitar Búzios? Diga aí, Lilian, você é especialista da terra. Bem, com certeza o verão é uma ótima época para curtir Búzios, né? No entanto, as pessoas devem vir preparadas porque acontece com uma certa frequência a chuva de verão. Mas essas chuvas também são passageiras, elas vêm e vão embora rápido. Uma boa época para visitar a cidade, por incrível que pareça, é junho, julho e agosto. São dias lindos de sol, é bem pouco frequente a chuva e a cidade também não fica lotada. Na alta estação e em feriados ou final de ano, a cidade é muito procurada e por isso ela fica daquele jeito, né? Por maior infraestrutura que tenha, alguns serviços ficam prejudicados, os restaurantes ficam muito cheios, além dos engarrafamentos nas estradas de acesso e também tem outros probleminhas, como até muitas vezes a falta de água. Então, eu acho que, assim, avaliar, né, todas essas questões e aproveitar a época que for possível para você. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Antes de chegar a Búzios, já na estrada que leva à cidade, você já vai ver a Praia Rasa. Não é muito procurada por ficar mais afastada do centro. É de mar aberto e com vento. Ela é ideal para a prática de kitesurf ou do windsurf. Búzios é uma península. Se vocês lembram lá da aula de geografia do primeiro grau, península é uma porção de terra que avança no mar e, portanto, é cercada de água por quase todos os lados, menos por um, no qual está ligado ao continente. Várias enseadas maiores e menores proporcionam praias mais calmas por serem bem protegidas por pedras. Legal, né? Bem, as praias, né, Silvia, são realmente o destaque de Búzios. Mas vale dizer que na cidade há vários outros atrativos. Depois a gente vai falar das praias com mais detalhes, né? Mas olha, tem trilhas, tem mirantes panorâmicos, assim, com vistas deslumbrantes da paisagem costeira. Tem passeios de escuna, de taxi boat, por onde você pode chegar às praias e por onde você pode ver as belezas do litoral e do mar de um outro ângulo. E ainda há passeios de barco para mergulho. A temperatura da água em Búzios, ela favorece uma rica vida marinha, que pode ser, assim, apreciada exatamente nesses passeios para você mergulhar. Mas tem ainda o centrinho da cidade, com a famosa Rua das Pedras, a Orla Bardot, que está ampliada e tem, assim, uma variedade enorme de coisas, e a Igrejinha de Santana. Todos os anos tem também um festival gastronômico chamado Degusta Búzios, que ocorre nos 2 primeiros fins de semana de agosto. Então, você já viu que a cidade oferece coisas interessantes além das praias, que são simplesmente maravilhosas. Búzios não se resume só a praias, né? Que opções boas que tem. Mas vamos lá às praias, vamos conhecer. O que você destacaria, Lilian? Você que vai muitas vezes a Búzios, quais as praias que você mais gosta? Bem, Búzios tem em torno de 23 praias. E apesar de eu já ter visitado, assim, muitas e muitas vezes, eu não conheço todas. Mas das que eu já visitei, eu destacaria algumas, tá? Bem, começando por uma que eu acho que todo mundo conhece quando ouve falar de Búzios, que é a praia de Jeribá. Ela é uma praia, assim, de uma grande extensão e ela também tem uma faixa de areia bem larga. Por ser uma praia plana, ela é excelente para quem gosta de fazer caminhadas, como eu, como a Silvia, e a gente faz caminhada ali na beira-mar, é muito gostoso. Tem também uma infra, assim, super bem estruturada, com muitas pousadas à beira-mar, vários restaurantes, quiosques, muita oferta de material para atividades esportivas, tipo stand-up e caiaque. E ela é muito famosa e mais procurada pela galera jovem. Ela tem um estacionamento, assim, nas ruas próximas, mas como ela é muito frequentada, é importante as pessoas chegarem cedo para poder conseguir um lugar.
Se você não tiver hospedada na praia de Jeribá, você precisa de carro para chegar até lá, porque ela fica um pouquinho afastada do centro, tá? Então essa assim, a que é mais conhecida de todas as pessoas que pensam em Búzios, né? Mas tem também João Fernandes e João Fernandinho, que são duas praias, na verdade é quase que uma praia só, tem umas pedras assim separando as duas. Se a maré estiver alta, você não consegue ir de uma para outra pelas pedras, você tem que pegar a rua de trás. E também tem estrutura de restaurantes e quiosques. Na alta temporada, tem uma observação para quem vai para lá. Na alta temporada, você só consegue pegar a cadeira, com barraca, essas coisas, se você for almoçar. E ela tem uma frequência grande porque ela tem um entorno com muitas hospedagens de todos os tipos, desde pousadas até assim, hotéis mais luxuosos. E ela tem a vantagem de ser acessível caminhando, né? Mesmo que você esteja no centro. Depois, uma praia que eu indico, que eu gosto muito de ir, é Ferradura. A praia, ela fica numa enseada bem grande, mas no formato de uma ferradura. Então, ela fica bem protegida, assim, em termos de não ter onda, ser uma praia calma. Ela é acessível de carro ou a pé se você estiver numa pousada próxima. Não costuma lotar e ela tem uma excelente faixa de areia. Também é plana, é super gostosa para caminhar. A outra praia que eu destaco é Forno. Ela fica numa pequena enseada, é muito bonitinha, tem as areias avermelhadas e muitas pedras que formam assim piscininhas, lugares gostosos para você caminhar pelas pedras, tem bar, tem lugar para estacionar. Não preciso dizer, gente, que essas praias, elas são belíssimas, belíssimas. Cada uma tem uma beleza própria. A Praia da Foca, ela é, assim, muito, 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 muito linda. Mas na minha opinião, ela não é uma praia para você dizer assim, eu vou à praia, levar cadeira, levar sua toalha e ficar lá na praia. Ela é uma praia pequena e de beleza bem agreste. Então ela tem assim muitas pedras grandes e pequenas. Às vezes para você acessar uma piscininha você tem que passar por cima dessas pedras. Ela é uma praia gostosa para você conhecer, dar um mergulho, fazer muitas fotos, né? Apreciar aquela beleza tão diferente e depois ir para uma outra praia mais tranquila, onde você possa estender a sua canga e apreciar e curtir o mar. A outra praia que eu destaco é a Praia dos Ossos. Ela é muito bonitinha, ela é bem acessível a pé, ela fica bem pertinho do centro e ela tem uma peculiaridade, ela tem um ponto de taxi boat, que é um barquinho, que eles chamam de táxi, como se fosse um táxi aquático, que é muito comum as pessoas pegarem ali na Praia dos Ossos o barquinho para ir para uma outra praia, para não ter que subir uma ladeira, não ter que andar muito, então às vezes pega ali e vai para uma outra praia. Mas também ela é gostosa para você pegar esse barquinho e fazer um passeio. Às vezes você não quer nem descer, quer só passear e conhecer as praias de um outro ângulo, né? Nessa praia eu vou deixar duas sugestões. Uma é você pegar à esquerda e subir uma escadaria que leva à igrejinha de Santana. A igreja é muito bonitinha e dali de cima você tem uma vista espetacular. Tem uma estátua de Madre Teresa de Calcutá e tem a estátua de Santana. Depois, se você for para a direita, ali tem casinhas lindinhas, uma pousada, aliás, duas pousadas muito bacanas. E se você for andando para a direita, você vai subir um pouquinho uma ladeira e leva a duas praias, gente, que são assim fora de série, que se chama Azeda e Azedinha. Lá em Búzios tem muito isso. João Fernandes, João Fernandinho, Azeda, Azedinha, Ferradura, Ferradurinha. Essa praia, você vai chegar, né, depois que você subiu essa ladeira. Então, para você chegar à praia, tem uma escadaria de madeira com corrimão que torna essa descida bastante tranquila. A vista do alto da escada é uma coisa assim que você tem que ficar parada um pouquinho, admirando o mar, a praia lá de cima, os barquinhos de madeira coloridos que estão parados na praia.
são muito bonitas. Elas são bem pequenininhas e elas lotam rapidinho. A diferença de uma para outra é em termos de tamanho e elas são separadas também por pedras. Bem, a última dica minha é a Praia da Tartaruga. Para chegar lá, você precisa de transporte, porque é uma ladeira assim bem íngreme mesmo, né? E depois você estaciona o seu carro lá em cima, tem lugar para estacionar, e você vai descer para chegar até a praia. É uma faixa de areia estreita, ela tem uns quiosques assim bem rústicos, mas bem interessantes, todos de madeira, sabe? É como se fosse aqueles quiosques antigos, mas é bem interessante. E ela tem uma peculiaridade que ela não tem casas no entorno, porque essas outras praias todas, Azeda e Azedinha, elas têm na rua, não tem perto da praia. Mas as outras praias todas têm muitas casas bonitas de veraneio. É uma praia muito bonita também. De um modo geral, essas praias elas oferecem nessas barracas ou nos quiosques ou restaurantes essa infraestrutura de cadeira, de barraca, e na praia sempre tem o serviço de alugar caiaque, agora jet ski já não é tão frequente, mas alugar caiaque, alugar prancha de stand-up paddle, aquela banana boat tem em algumas praias também, e que leva assim a diversão para muitas pessoas, né? Olha quantas opções, hein? E isso aí é só uma partinha das tantas que existem lá. Muito legal. E frente a todas essas atrações, quantos dias você acha que seriam legais para quem vai visitar Búzios pela primeira vez? Olha, eu diria o seguinte, depende, porque eu acho que se você mora perto e tem a possibilidade de ir com frequência, eu diria que assim, um fim de semana prolongado de 3 ou 4 dias, dá para você conhecer as principais atrações e numa outra oportunidade você visitar as restantes. Mas se você vem de longe, sem perspectiva de voltar, eu indicaria ficar uma semana, porque você pode aproveitar mais as praias, percorrer trilhas, ir aos mirantes para apreciar melhor essa paisagem toda e ainda aproveitar para visitar 2 cidades que ficam no entorno, né, que ficam bem próximas, que dá para fazer um bate-volta e que merecem um episódio que depois um dia a gente ainda faz, que é Cabo Frio e Arraial do Cabo. Todas 2 são cidades assim que têm passeios muito interessantes e que vale a pena você aproveitar de uma vez se você não tem a perspectiva de voltar em curto prazo. Legal, essas 2 cidades são bem gostosas também, né? Também já visitei e achei bem gostosas. As águas eu acho sempre muito geladas, mas o lugar é muito bonito. É verdade, a água é gelada mesmo. Em toda essa região a água é bem fria. Lilian, conta aí pra gente um pouquinho de como que está atualmente a infraestrutura de hospedagem em Búzios. Existem opções para todos os tipos de viajantes, para todos os bolsos? Você tem alguma sugestão de hospedagem? Olha, Silvia, a cidade tem uma oferta imensa de pousadas e hotéis, além de apartamentos e casas por temporada. É assim uma oferta realmente que a gente fica impressionada. Tem para todos os orçamentos. Eu já fiquei em pousadas que eram novas na época e assim hoje já estão defasadas ou não existem porque fecharam na pandemia. Então, assim, eu vou deixar aqui 3 dicas, tá? 2 de pousadas que eu fiquei mais recentemente. Uma se chama Porto Bay Búzios e a outra se chama Pousada Pelicano. Uma fica em frente à outra. Lá em Búzios tem muitas ladeiras, né? Então, essas 2 pousadas, elas ficam numa ladeira. Da Pousada Pelicano, você dá para ver até os navios de cruzeiro quando eles estão ancorados em Búzios. É bem legal. Já a Pousada Porto Bay Búzios, ela é um pouquinho mais elegante, vamos dizer assim, do que a Pousada Pelicano, mas ela não dá vista, não dá para você ver o mar. Ela já fica numa parte um pouquinho mais baixa da rua. Todas 2 são muito simpáticas, não são pousadas sofisticadas, são pousadas simples, um preço bastante acessível, um café da manhã gostoso e tal. Agora, eu vou deixar aqui uma sugestão, eu não fiquei nessa pousada, mas
mas foi meu filho que ficou. E se você quiser assim, ter uma super experiência, se você tiver com um orçamento folgado, se chama Casas Brancas. Ele é um hotel boutique. Eu acho, pelas fotos que eu vi, eu passo na porta e vejo, seria assim uma estadia, uma pousada, né, uma hospedagem ideal para uma viagem romântica, tá? É muito bonita, muito bem cuidada, em termos de tudo que você possa imaginar. A decoração, café da manhã, o restaurante, a vista fica de frente para o mar, então de frente para a Orla Bardot, a vista é maravilhosa, você vê o pôr do sol, você vê o nascer do sol, é lindo, muito lindo. Tem aqui um cuidado que eu gostaria de deixar para você, ouvinte, quando for visitar Búzios, porque tem pousadas que ficam em ruas muito movimentadas, que tem balada, que tem restaurante com música ao vivo até muito tarde, né? Ou então pousadas que ficam, e às vezes assim, na parte de cima de um restaurante, e o cheiro de comida, né, invade o quarto e tal. Eu estou deixando esse alerta porque já tive pessoas conhecidas que passaram por essa experiência e fizeram essa observação, tá? Ótimo, esses bisuzinhos são realmente de quem já tem bastante vivência no local, né? Boa alerta esse. E Lilian, como que você sugere? Você falou sobre ladeiras, alguns lugares mais distantes, algumas praias mais distantes. Como que você sugere o deslocamento na cidade? Como, por exemplo, se faz para chegar às praias? Dá para ir caminhando na maioria? É preciso pegar transporte se você não tiver com seu carro próprio? O que você recomenda? O carro, eu acho que é o ideal, tá? Você tá de carro, vai te dar uma mobilidade muito grande para você ficar um pouquinho numa praia, pega o carro, vai para uma outra praia, sai daquela segunda praia, vai fazer um passeio pelos mirantes, né? Para perto de uma trilha. Mas eu sei que nem todas as pessoas têm essa possibilidade, né? Então lá tem o tax boat, como eu falei já, né? Você vai de uma praia para outra pelo mar. Tem vans que fazem esse transporte coletivo, tem táxi e algumas praias você consegue ir caminhando. Além disso, também tem empresas que oferecem passeios. Então tem fazer tipo um city tour, um passeio por várias praias e que você também pode fazer essa opção. Às vezes você pode procurar essa informação na pousada que você vai ficar ou no centrinho. Tem muita empresa de turismo, muita empresa que oferece passeios e você pode perguntar, né, que tipo de passeio é oferecido naquela agência. Bem legal. E por tudo que você já relatou pra gente aqui, já deu para perceber que atividade durante o dia não vai faltar, né? Tem uma grande oferta de programas de natureza, principalmente na praia e tal. Mas agora, como é a noite em Búzios? Existem várias atrações? É só o caminhazinho ali pela Rua das Pedras ou tem mais coisa? Olha, a atração de Búzios à noite é passear pela Rua das Pedras e pela Orla Bardot. A Rua das Pedras é uma rua, assim, icônica da cidade. Ela é muito bonitinha, as construções todas são preservadas num estilo arquitetônico muito charmoso. Tem, assim, boutiques muito, muito famosas, né? E tem roupas de todos os tipos, maiôs, muita coisa para você escolher em termos de bijuteria. Então eu acho que tem esse atrativo. Além de tudo, a Orla Bardot, por exemplo, ela tem uma beleza que você faz uma caminhada pelo calçadão, vendo o mar ali do seu lado, que é a Praia do Canto, tem depois a Praia da Armação. Então você vai caminhando de um lado os restaurantes e do outro lado o mar. E o mar, assim, com carmanchão, né? Um calçadão bem cuidado, né? Bem calçado e tudo. Então é muito
muito agradável, muito charmoso o passeio por ali. Os restaurantes é cada um mais lindinho que o outro, tem muita sorveteria, tem pizzaria, então eu acho assim que é muito gostoso. Tem uma pracinha que sempre tem uma feira de artesanato, essa feira muitas vezes já começa desde a quinta-feira, às vezes tem música ao vivo, e tem um lugar que eu indico de olhos fechados para você passar. Pelo menos eu, quando estou lá, eu vou todas as noites nesse lugar, que se chama The House of Rock and Roll Búzios. É um bar, ele é um bar interessante porque ele é completamente aberto, tá? Você pode escolher sentar ali para tomar uma cerveja, um drink, uma Coca-Cola, e toda noite tem apresentação ao vivo de um grupo que toca rock e blues das antigas, mas assim, gente, você se sente num show de rock dos mais famosos, entendeu? É simplesmente maravilhoso. E aí fica uma galera em volta desse barzinho, ele fica no final da Rua das Pedras, é um shoppingzinho aberto. Então esse bar fica ali e toda noite junta-se uma galera que canta, dança, é muito gostoso. Toda noite que a gente está em Búzios, a gente vai, depois que a gente janta, a nossa noite termina cantando e dançando lá. É muito interessante. Gostei dessa parte do dançando. Mas além do The House of Rock and Roll Búzios, você indicaria outros lugares para comer? Qual que tem sido a sua experiência em outras alternativas? Você tem alguma para indicar pra gente? Olha, o Rock and Roll Búzios, só para fazer uma correção, ele é mais assim um bar de petiscos e bebidinhas, tá? Não é um lugar normalmente para jantar. Eu vou começar dando uma recomendação antes da hora do jantar, tá? No meio pro final da tarde, eu acho que um programa assim que é muito simpático de fazer é você ir ao Porto da Barra. Porto da Barra fica um pouquinho mais afastado ali do centrinho. Geralmente é melhor você ir de carro, né? Ou pegar um táxi. E é uma espécie de um polo gastronômico na praia de Manguinhos. Mas é um lugar, assim, muito diferente e bem cuidado, sabe? Ele tem caminhos, assim, de madeira, tem uma área de mangue, assim, as árvores são todas enfeitadas com aquelas luzes pequenininhas, coloridas, e você tá de frente, são N bares e restaurantes, tem padaria, tem delicatessen, mas o ambiente, todo o espaço é muito bem cuidado. E você fica de frente para a praia de Manguinhos, tem um pier, tem uns restaurantes que eles são, na verdade, assim como se fosse um entreposto de pesca. Então o camarão, os peixes, polvo, tudo chega fresquinho e eles ali passam para o restaurante para preparar as coisas. Então a gente sempre vai ao final da tarde comer pastel de camarão e aí tomar uma cerveja ou um drink ou uma Coca-Cola e sentar para apreciar o pôr do sol. Gente, é uma coisa assim maravilhosa, imperdível, indescritível, sabe? A praia de Manguinhos, ela é mansinha. São vários barquinhos, estão ali ancorados, barquinhos de madeira, aquelas canoazinhas, sabe? E depois você pode, além de ficar nesses restaurantes que dão frente para a praia de Manguinhos, você pode ir caminhar pelo pier e dali, gente, você vê, bem, o pier fica lotado, né? De criança, de famílias, de casais, e você vê assim tartaruga nadando, você vê uma pessoa que foi pescar num barquinho pequenininho, chegando com o produto da sua pesca. É uma coisa assim bonita, poética, é muito bonito. Esse lugar, esse polo gastronômico, ele tem outros restaurantes, né? Restaurante italiano, restaurante árabe e tal, que você pode ir também à noite para jantar. Mas eu recomendo se você quiser ir no final de uma tarde, come o seu pastelzinho e depois até estica, né? Essa estadia por lá e aproveita para jantar. Nós não somos pessoas de ir a lugares requintados.
Nós somos pessoas mais simples. Então, eu recomendo 2 restaurantes em Búzios. Um se chama Banana Land, ele fica na rua paralela à Rua das Pedras, e o outro se chama Madame Bardot, que fica na Orla Bardot. São lugares que eu já experimentei e gostei, especialmente do Banana Land. A cena gastronômica, assim, oferece muitas opções na cidade. Então, tem o chemichu também, que é muito tradicional nos crepes. Todo turista que chega na cidade quer ir na Rua das Pedras e comer no chemichu. E tem muito restaurante italiano e argentino, porque a cidade, acho que na década de 70, 80, 90, ela foi, assim, entre aspas, né, invadida pelos italianos e argentinos, que são donos de muitas pousadas e de muitos restaurantes. Então, assim, você procura um que se afine mais com o seu gosto, com o seu paladar, né? Mas você vai ter também muitas opções e o importante, de diferentes orçamentos. Você tem tanto restaurantes sofisticados como restaurantes mais simples. Que delícia! Já fiquei aqui salivando pensando nesses pratos. O pastel de camarão, delícia, hein? Muito, muito gostoso. Obrigada pelas dicas. E assim, com essa boa visão de Búzios, como chegar, onde se hospedar, quais as praias que você pode curtir, né? O tempo que você fica lá e ainda aonde comer bem, bom e barato, a gente chega ao final desse episódio. Me deu uma saudadezinha dessa cidade praiana. Búzios é tudo de bom, é um lugar para ir e voltar várias vezes. Pena que eu moro tão longe. Pois é, então chegamos aqui ao final do nosso episódio. Lilian, muitíssimo obrigada pelas suas dicas, da sua vivência, das suas experiências e observações, compartilhando com a gente, para facilitar a nossa vida, né, ouvinte? Quando a gente for para lá de novo, a gente já tem aí todas as dicas prontinhas, fresquinhas, atualizadas para a gente passar um período bem legal por lá. Desejamos a você que nos ouve e está aqui sempre com a gente, que você possa em breve fazer desse episódio aqui o teu roteiro de viagem para conhecer ou retornar a Búzios como eu. Quem não vai querer, né? Antes de agradecer a companhia, né, das nossas ouvintes, eu gostaria de dizer que a gente sempre faz um relato, né, das nossas experiências de viagem. Com certeza tem muitas outras praias belíssimas, tem trilhas, tem mirantes, como eu falei, e deve ter muitas outras coisas para aproveitar. Eu já até me comprometi comigo mesma que numa próxima viagem a Búzios eu vou explorar os lugares que eu ainda não conheço, porque é tão bonito e tão gostoso voltar aos lugares que a gente já conhece, né? A gente se sente familiarizada, mas é gostoso também poder conhecer coisas novas. Bem, gente, não esqueça de curtir cada episódio clicando naquele dedinho de OK. Compartilhe o nosso episódio com suas amigas e escreva um comentário. Deixe a sua dúvida, a sua pergunta ou a sua colaboração também contando a sua experiência. Voltamos daqui 15 dias com um novo episódio. Até lá!